Não é boa Boa tarde, é tarde a bom dia. todos, É bom dia, não é boa tarde. em especial a quem nos visita pela primeira vez. A Sociedade Teosófica é ativa em mais de 70 países e tem como objetivos principais formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciência, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Hoje a gente tem a satisfação de receber o nosso amigo, né, Eduardo Colar, com a palestra Vedanta Advaita, o fim do sofrimento, a plenitude do ser. A quem eu passo a palavra. Amigos do Zoom, tudo bom? Já vi que está aí o Cardoso, o Daniel. Então, pessoal aqui da loja também, é um prazer, uma satisfação estar aqui de novo na Sociedade Teosófica, né? Já vim algumas vezes aqui. Agradecer a Maria Tereza, agradecer a direção da loja, agradecer a presença dos amigos que estão aqui presentes. Num dia de frio aqui no Rio Grande do Sul, tem amigos aí no Zoom que são de outros estados. Aqui faz muito frio, né? E no sábado de tarde a gente está aqui para ouvir um pouquinho sobre Vedanta Advaita, né? Então já vi que no Zoom aqui tem o amigo Cardoso, que é já um especialista em Vedanta Advaita, um amigo Daniel também, Cardoso, o amigo Daniel também está aqui no Zoom também, que é um estudioso de Vedanta, de budismo. Tem o colega Eduardo, que eu acho que é do grupo do Telegram também, que é um amigo que estuda já há bastante tempo. Então, gostaria de perguntar aqui para o pessoal que está aqui presente, quem é que não conhece o Vedanta Advaita? O seu nome como é que é? Daniel. Daniel. O Daniel está aqui, não conhece, e você é a Fanny Dávila, Vani? Fanny. Fani. O F de felicidade. Fani. Fani Dávila. Então, F de felicidade. O Vedanta Advaita, um dos temas é a felicidade mesmo. E, os, e o Vitor. O Vitor também não conhece muito pouquinho do Vedanta Advaita. Então, só para fazer uma rápida introdução, assim, né? Não entrar muito no aspecto histórico, né? Mas o Vedanta Advaita tem um grande fundador que é chamado Shankara, que é do século oitavo da nossa era, né? E o próprio Vedanta, o Vedanta são as Upanishads, que são escrituras muito tradicionais da Índia, né? A Índia tem como pilar assim os quatro grandes Vedas. E o Upanishads é chamado de Vedanta porque é o final desses grandes textos que são os Vedas, né? Então, o pilar do Vedanta Advaita é chamado Prashtanatraya, o tríplice pilar. Por que é o tríplice pilar? Porque são três obras fundamentais no Vedanta, né? Da tarde. Então, as Upanishads, como eu falei, tem mais ou menos 10 ou 12 Upanishads que foram comentadas, explicadas por esse grande mestre que foi Shankara, né, do século oitavo da nossa era, 1300 anos atrás. Então, Shankara foi um gênio, um grande filósofo. Se fôssemos comparar assim, com a filosofia ocidental, seria algo assim a nível mais do que um Platão, eu diria, tá? Então, Shankara foi o grande expositor, o grande comentarista, o grande sábio que explicou essas Upanishads que já datam de muito antes, datam de 5.000 anos atrás. Alguns historiadores dizem 3.000 anos, né? Por exemplo, temos a Brihadaranyaka Upanishad, que é chamada Grande Upanishad da Floresta, e a Chandogya Upanishad, que são as Upanishads mais antigas. E alguns historiadores dizem que elas têm 1.200 anos antes de Cristo. É algo bem antigo, né? Então é algo muito denso e sem a explicação de um grande acharya, um grande filósofo, assim como Shankara, que deixou tudo muito bem explicado, muito bem filosofado, né? Que estruturou assim a filosofia do Vedanta Advaita. Shankara não é o criador, né? Porque ele teve um mestre que foi Govinda, que teve um mestre que foi Gaudapada, né? Até o que se sabe assim uma das obras mais antigas e importantes da escola Vedanta Advaita, que o Shankara é o grande comentarista, né? É do mestre-avô dele, que é o Gaudapada. Então, são obras muito famosas, né? Na literatura da Índia, né? E o aspecto, assim, da filosofia mundial também, eu diria, né? Aspectos, assim, muito filosóficos, muito bem argumentados. Então, como eu tinha dito, há três pilares do Vedanta, que é essas Upanishads, 10 ou 12, que foram comentadas por Shankara,
é um dos pilares, né, do tríplice pilar. A outra obra é o Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, que é uma obra escrita por volta do século VI antes de Cristo, por Vyasadeva, né, o chamado grande comentarista. Vyasadeva teria reunido a, a essência das Upanishads nessa obra chamada Brahma Sutra, né? Em sutras muito densos, são 555 aforismas muito densos, tão densos assim que nem dá quase para entender sem a explicação de um grande acharya, de um grande filósofo, como no caso de Shankara, né? Então, Vedanta, há muitas escolas de Vedanta na Índia. Por exemplo, tem um amigo Daniel lá no fundo, que ele até me reconheceu, assim, por exemplo, que frequento, às vezes aqui em Porto Alegre, tem a escola dos Hare Krishna, né? Os Hare Krishnas também é Vedanta, então o pessoal conhece muito que eles são muito populares, né? Os Hare Krishnas são um Vedanta mais dualista, né? Uma escola mais ligada a Bhakti Yoga, à devoção, ao amor, né? Então é uma visão mais teísta. O Vedanta Advaita já é uma escola mais filosófica, que vai procurar investigar o sentido último da realidade, o significado ontológico mesmo do que o mundo é, do que nós somos, né? Então, essas obras pilares que eu falei são as Upanishads. Vyasadeva teria reunido em 555 aforismas e essa outra obra que é o segundo pilar é o Vedanta Sutra, comentada por Shankara também, onde fundamenta muito da escola dele. E outra obra que é muito popular que é a Bhagavad Gita. Isso quase todos já ouviram falar, pelo menos, da Bhagavad Gita, né? Os Hare Krishna, ela gostam muito da Bhagavad Gita, é um texto muito importante para eles, então está muito popularizado. Então, esse é o tríplice pilar do Vedanta, né? Upanishads, que é fundamental, né? Vedanta Nama Upanishad Pramano, até dito. Vedanta se chama Upanishad. Por quê? Porque é o final dos Vedas, e Vedanta também porque é o final do conhecimento, porque vai nos trazer aquilo que é a essência de quem nós somos, do que a realidade é, do que nós somos, como é chamado Swarupa, a nossa verdadeira identidade, que segundo Vedanta, essa Swarupa, essa realidade fundamental do mundo e de nós mesmos, é chamado de Brahman. Brahman é dito que é Sat Chit Ananda. Sat é existência, a pura existência, não um ente existente, mas a própria existência. Chit, que é consciência, não a consciência de algo, como eu estou consciente agora do copo aqui que eu estou tomando água, né? Mas a pura consciência, fundamento epistemológico de tudo, de todo conhecer. E Ananda, que é o aspecto mais axiológico dos valores, né, que também é traduzido como felicidade ou plenitude. Então, a realidade do que nós somos, do que o mundo é chamada de Brahman, que é o absoluto. Brahman é aquele todo expansivo, o absoluto, né? É dito na Taittiriya Upanishad, né? Satyam Gnanam Ananta Brahman, uma Mahavakya, uma grande sentença. Satyam Gnanam Ananta Brahman. Brahman é Satyam, a existência, Gnanam, consciência, ou Chit, e Ananta, parecido com Ananda, mas é Ananta. Ananta quer dizer ilimitação. Então, o Vedanta Advaita propõe mostrar de forma filosófica, de forma argumentativa, por que a realidade absoluta, a realidade mesmo fundamental do mundo, o real inegável, é a presença à consciência, é a consciência livre de toda limitação, e por que o mundo é um fenômeno, ou é como chamado no Vedanta de Maya. Maya traduzido às vezes como ilusão, né? Às vezes essa palavra Maia também é um pouco mal compreendida. Às vezes quando a gente diz que o mundo é uma ilusão, às vezes as pessoas pensam assim, né? Ah, o Eduardo o Vedanta está dizendo que o mundo é uma ilusão, então não tem nada aí, então vocês não estão aí, então o mundo é inexistente. Não, não é isso. O mundo não é existente. O mundo é fenomênico. O mundo é um fenômeno. É algo que está aparecendo para nós, que tem causalidade, que tem uma ordem chamada Ritam, a ordem do universo, né? Que tem um controlador, que é uma inteligência que ordena tudo, né? Até assim, numa visão cosmológica, a gente pode compreender que o mundo tem um ajuste fino, né? Até os grandes cosmólogos, quando falam no Big Bang, né? Hoje a cosmologia, os físicos falam assim na origem do universo. O que teria dado origem ao universo? É dito, um Big Bang. Mas é algo que estaria antes ou que teria dado origem à matéria, a tempo e ao espaço.
Então, algo que dê origem à matéria, ao tempo, ao espaço, ele não pode ser material porque ele é anterior à matéria, ele deu origem à matéria. Ele não pode ser espacial porque ele estaria preso dentro do espaço e ele deu origem ao espaço. A mesma coisa ao tempo. Então, as Upanishads vão dizer que o Brahman, que é essa realidade absoluta, é Ananta, é livre de limitação. E Shankara, quando explica essa palavra Ananta, né, na filosofia de Shankara, Shankara diz que Ananta significa que ele é livre, é, Kala Aparicheda, Ananta. Ele não é limitado por Kala, pelo tempo, por deixa Ananta, deixa espaço, não é limitado pelo espaço. E ele é vastu Ananta, ele não é limitado por substancialidade alguma. Por quê? Porque ele não está no tempo, porque o tempo surgiu dessa realidade, não está no espaço, porque ele é todo presente, o espaço é um fenômeno que aparece na consciência, e ele não é limitado também por nenhuma outra coisa, porque todas as coisas, os objetos, são feitos dessa mesma realidade. Até se usa às vezes a analogia de um oceano, né? É dito que ele é salila eco drashta. A consciência é um oceano de existência não dual, em que todos os fenômenos são como ondas desse oceano. Então, tudo são fenômenos feitos da própria consciência. Mas ele poderia perguntar, Eduardo, isso é um. Alguns colegas dizem assim, isso é uma crença, Eduardo. Tu está colocando a questão das Upanishads aí. E quem não acredita nas Upanishads? Hoje as pessoas aí são mais céticas, né? Tem uma visão mais cientificista, mais cética, e dizem, são textos muito antigos, que isso aí pode ser uma crença, isso pode ser algo assim, né, que não é provável, ou que não tem sentido lógico, né? E o Vedanta Advaita vai se propõe justamente a dizer que não, que isso tem um fundamento filosófico, tem um fundamento lógico. Então, o Vedanta, para colocar isso, o Vedanta Advaita faz uma análise na própria experiência nossa. Experiência chamada de Anubhava. Experiência, não experiência mística, pessoal, mas uma experiência comum a todos. Experiência que a gente está tendo agora, acordado, né? Então, em toda a experiência nossa, existe sempre dois elementos fundamentais em toda a experiência. Um são, porque uma das coisas que, um pouquinho antes, né? Uma das coisas que a gente não pode negar, nenhum cético pode negar, nenhuma pessoa que diz, eu não acredito em nada, eu não tenho crença nenhuma, não tenho fé nenhuma. Eu sou um materialista, digamos assim, né? Mesmo essa pessoa extremamente cética, ela não pode negar que está havendo experiência. Isso é inegável, isso é apodítico, isso não pode ser negado, porque a própria negação já estaria dentro da própria experiência. Ela pode até negar, como os céticos gregos faziam, né, de que o mundo pode ser uma ilusão. Ah, quem sabe o mundo é uma alucinação. Tem um filósofo até ocidental, Putnam. Putnam propôs que uma hipótese apenas, né, que você poderia ser um cérebro dentro de uma cuba ligado num computador e tudo isso que você está vendo agora aqui é só uma criação fictícia de um computador. Então, poderia ser. Quem já viu o filme Matrix deve ter lembrado agora, imaginado. Que nem o filme Matrix, né? Poderia ser. Então, o mundo fenomênico, nosso mundo da experiência, ele pode ser duvidado. Não é autocontraditório, pelo menos, a gente duvidar do mundo, como os filósofos céticos faziam, né? Interessante até, pessoal, que a palavra cético, em grego, né, ela vem do termo skepsis, que quer dizer investigar. Então, o que o Vedanta Advaita realmente se propõe é investigar. A Tato Brahma Jignasa, diz o primeiro verso do Brahma Sutra. Agora vamos investigar sobre Brahman, sobre o que é o fundamento real do mundo. Então, como eu estava dizendo, em toda a experiência nossa, experiência comum a todos, nós não podemos negar a experiência é algo inegável, e há sempre dois elementos, apenas uma análise fenomenológica da experiência. Não é nada místico, não é nada que pertence apenas ao Vedanta, é uma coisa comum para todo mundo. Vamos começar de algo bem simples, comum a todos. Então, toda a experiência nossa, há sempre dois elementos que nós podemos identificar fenomenologicamente. Há sempre os fenômenos que estão aparecendo. Eu posso pensar que o mundo pode não ser real, mas eu estou tendo a experiência das coisas. Isso é um fenômeno que está aparecendo para mim. Se é real mesmo, vamos investigar o que é o real, o que estaria ali mesmo. Então, os fenômenos estão aparecendo. Isso é um elemento. Tudo são fenômenos. O copo na minha frente é um fenômeno, a mesa é um fenômeno, o meu corpo é um fenômeno, as pessoas são fenômenos, o mundo é um fenômeno. É uma frase lapidar de Shankara, né, que Shankara mais ou menos é isso que eu estou tentando explicar. Shankara diz: Brahman Satya Jagat Mithya,
Divo Brahmeivo Naparaha. Brahman, que é a consciência livre de limitação, é Satyam, é o real. Jagat Mithya, o mundo, o universo, é um fenômeno. E Divo Brahmeivo Naparaha. Eu, a minha natureza mais profunda, é essa consciência livre de limitação, que é o próprio Brahman, o próprio absoluto. Então, como eu estava dizendo, né? Fazendo uma análise na experiência, a gente identifica dois elementos sempre em toda a experiência comum, simples. São os fenômenos e aquilo para o qual os fenômenos aparecem, que é a consciência. Então, isso eu acho que até aí eu não falei nada de místico, né? Nada de difícil de compreender. Então, é sempre eu estou consciente das coisas. A consciência é onde todo fenômeno aparece e que ilumina todo fenômeno. Isso está presente em toda a experiência. Os fenômenos são múltiplos, né? Então, estou consciente do copo, estou consciente da mesa, estou consciente do meu corpo, estou consciente das coisas do mundo interno também, de um pensamento, de uma memória, cognição, sentimento, sensação, que a gente poderia traduzir por mente. Então, a mente também é um fenômeno que aparece na consciência. Eu estou consciente de um pensamento, não é um pensamento que está consciente de mim, eu estou consciente. Quando eu levo a atenção para a memória, eu tento lembrar o nome de alguém, eu estou consciente da memória, estou consciente que eu posso estar alegre, posso estar triste, posso estar com frio, posso estar com calor. Eu estou consciente. O resto tudo são fenômenos. Então, esses dois elementos estão sempre presentes em toda a experiência. Fazendo essa análise fenomenológica, o Vedanta vai identificar esses dois elementos, a consciência e os fenômenos. O que é o fenômeno, Eduardo? É tudo. Tudo do mundo externo e tudo do mundo interno também, como eu falei. Toma uma aguinha aqui. Então, fazendo uma análise dos fenômenos, o que a realidade é? Por exemplo, quando a gente olha, eu sempre uso o exemplo de uma árvore, que é muito didático, né? Os budistas também usavam o exemplo da árvore, né? Lembra assim, tem uma frase que o budismo usa muito, que diz assim, né? Se uma árvore cai longe na floresta e não tem ninguém lá para ouvir, existiu um som? Essa é uma pergunta, né? Aí algumas pessoas, claro que existiu o som, não tinha ninguém para ouvir, mas caiu, fez barulho. Não, mas o que é o som, né, pessoal? Ah, o som é quando as moléculas do ar vibram, tocam o meu ouvido. Isso é o som. O som não é a ar sacudindo, a ar vibrando. Som é quando toca o meu ouvido. Existiu a cor? A cor, sim, a árvore era verde, estava verde lá. Não, mas o que é a cor, né, pessoal? A cor a gente sabe hoje, é quando a luz reflete, toca a minha retina e o nervo óptico. É uma interpretação, uma interpretação na própria mente. É uma representação. Então, a cor verde da árvore não está ali fora mesma. Tá, mas a textura está ali fora, né, Eduardo? O caule dela é crespo. Tá, mas a textura também depende do tato. O que eu chamo de crespo, por exemplo, o que eu chamo de liso. Até vamos pensar nessa mesa aqui, é uma mesa bem lisinha, né? Se tiver um ácaro caminhando aqui, ele vai achar que é montanhosa. Então, é crespo ou é montanhoso, né? Então, isso tudo depende dos sentidos. Então, o que existe ali fora passa pelo filtro dos sentidos, pela mente, e ocorre uma representação. Por isso que eu falei que o mundo é um fenômeno. Se a gente for pegar uma árvore como exemplo, a cor verde não está ali fora, o barulho não está ali fora, o crespo não está ali fora. Mas o limite, Eduardo, ela tem 3 metros de altura, sabe? Isso está ali fora, né? Na filosofia ocidental, né, pessoal, desde de Locke ali, que é um empirista, né, Locke já século ali 16, 17, né? E Locke achava que sim, a massa e o limite estariam ali fora. As qualidades como cor, som, textura, isso sim dependeria dos sentidos, mas o limite estaria ali fora. Depois, com Kant, se viu que não, o limite também é uma percepção sensível. Então, o limite também não está ali fora. Mas o que está ali fora, Eduardo? O que podemos chamar de árvore, cadeira, mesa, corpo, o mundo todo que é fenômeno. Aí Kant, né, só para fazer um link assim com a filosofia ocidental, que fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Ou complicar um pouco também, mas tudo bem. Vamos tentar compreender filosoficamente. Então Kant chamou brilhantemente de a realidade é um número. Número, Kant estaria dizendo que é algo que não conhecemos. A gente só conhece fenômeno. Eu só conheço árvore, mas árvore é fenômeno, cadeira é fenômeno. Mas o que que a realidade é em si mesma? Né? Depois com a física, né, século XX, já o pessoal vai chegar a subpartículas, a campo quântico. Mas o que que é campo quântico? Se a gente for investigar, né, no que vai se chegar?
Então a filosofia kantiana continua assim, colocando como se fosse um número, ou seja, a realidade mesma seria inacessível. Nós só acessamos fenômenos. O Vedanta vai dizer que não, nós temos acesso a uma realidade mesma. O que que é essa realidade mesma? Como eu falei, em toda a experiência nossa, nós temos dois elementos: fenômenos, a árvore é fenômeno, Kant diria, né? Os empiristas diriam, o copo é fenômeno, o corpo é fenômeno, mas aquilo no qual eles aparecem, que é a consciência que os ilumina, eu estou consciente do fenômeno. Isso não é fenômeno. Ah, Eduardo, mas quem sabe a consciência também é um fenômeno. Se ela fosse fenômeno, ela teria que aparecer para outra consciência. Não sei se está ficando claro, é muito, muito denso, muito filosófico. Mas se ela aparecesse como eu estou consciente do copo, o copo é um fenômeno que aparece na consciência. E a consciência, ela aparece, teria que aparecer para outra. Sim, essa consciência aparece, eu estou consciente dessa consciência. Ah, é com essa outra consciência, está consciente? Tá. E essa é consciência também? Sim, aí dá regresso de infinito, que é um erro lógico. Por isso a consciência é dito na Brihadaranyaka Upanishad, que é a Upanishad mais antiga, que ela é a Drishtodrashta, é o vedor não visto. Então o pessoal às vezes comenta comigo assim, Eduardo, eu quero ver a consciência. Então mostra a consciência. Né? Isso até é uma frase da Brihadaranyaka que o próprio mestre ali falando na corte lá do rei, né? Uma das pessoas diz assim, mostra-me o Brahman direto. Aí mostra como se fosse uma vaca, né? Que eram os reinados que criavam gado e vacas. Né? Mostra como se fosse uma vaca. Aí o mestre diz: não, não posso te mostrar assim, porque é o teu próprio ser. É o teu próprio ser, não é mostrado como um fenômeno. Não pode aparecer como um fenômeno. Então aí começa essa investigação do Vedanta. Há sempre esses dois elementos, o fenômeno e aquilo que não é fenômeno, onde todo fenômeno aparece. Então os fenômenos são múltiplos, eu estou consciente agora do copo, da xícara, da mesa, os fenômenos são variáveis, são múltiplos e estão mudando o tempo todo, estão passando na tela da consciência. Não estou dizendo que o copo que está passando ele vai embora, né? Mas na minha experiência está tudo passando, né? Uma hora eu estou consciente de uma coisa, outra hora eu estou consciente de outra. Mas a consciência é sempre única, sempre a mesma consciência. Os fenômenos estão passando, uma hora eu posso estar alegre, eu posso estar triste, consciente do mundo interior, do mundo externo, e a consciência é sempre presente, não sendo um fenômeno. A consciência, nesse sentido, ela é sempre presente, ela é invariável. Ela é sempre uma expressão que se usa às vezes, que ela é sempre contínua, né? Alguns vão dizer, não, Eduardo, a consciência não se sabe que ela é sempre contínua. Então, há muitos debates, assim, né? O pessoal tem me procurado, assim, para lançar essas questões até, né? Por exemplo, Eduardo, no sono profundo ou numa anestesia, a consciência não é contínua. Então, ela foi interrompida. E o sono profundo é um dos estudos que o Vedanta Advaita faz. Por quê? Porque no sono profundo é aquela noite bem dormida que a gente não sonhou nada, né, pessoal? Todo mundo sabe, assim, experiência, todo mundo tem experiência direta ali do sono profundo, né? Ou quando acorda de manhã, tá tão bom, não sonhei nada. A única coisa que a pessoa pode dizer é, eu não sonhei nada e estava tão bom. Vontade até de dormir mais um pouquinho, às vezes, tão bom. Porque quando a gente vai dormir de noite, né, pessoal, a gente não está querendo sonhar, né? A gente está querendo dormir mesmo, né? Então, o sono profundo é um exemplo que é dado no Vedanta. A gente tem apenas três momentos, assim, é só o que a gente tem na experiência nossa. Ou a gente está acordado, ou a gente está sonhando, ou a gente está em sono profundo. Né? Então, acordado é como nós estamos agora. Aí tá, a consciência está aqui, claro, estou consciente das coisas. Quando eu estou no sonho, lá no mundo dos sonhos, também tem a consciência. Eu apareço como um indivíduo lá no meio do monte de pessoas, no meio de coisas do sonho, né? Então tem eu e tem as outras coisas. Eu apareço como um indivíduo ali no sonho e parece que a minha consciência está localizada ali naquele indivíduo do sonho ali, né? E os amigos lá são outras coisas, as coisas lá são outras coisas que não eu mesmo, embora aquilo tudo ali está sendo feito do quê? Da mente do sonhador. Então, mesmo aparecendo objetos, outras pessoas, outros seres e eu ali como indivíduo, aquilo tudo ali é feito de uma única coisa que é a mente do sonhador. Isso é uma analogia também que o Vedanta usa, né? Para dizer que assim como está aparecendo uma multiplicidade aqui na nossa frente, isso poderia ser uma única consciência aparecendo como objetos e como sujeito.
Poderia ser, né? Mas será que é? Vamos ver se há um argumento mais robusto para isso, né? Então, o Vedanta Advaita vai propor uma investigação nisso. Vai dizer que a consciência é sempre contínua. Algumas pessoas dizem, no sono profundo não há consciência. Mas se não tivesse consciência, nós não saberíamos do sono profundo. Só é possível saber de algo se há consciência. Consciência é o fator necessário para toda a epistemologia, para todo saber. Então, não saberíamos. E se sabe do sono profundo desde sempre. As Upanishads falam há 5.000 anos do sono profundo, né? A Mandukya Upanishad fala nos 3 estados e no quarto é chamado Turiya. Também quem estuda assim, a filosofia da Índia, né, já ouviu falar no Turiya. Turiya é aquilo que está sempre presente nos 3. Nos estados que a gente tem, né? Ou a gente está acordado, ou a gente está sonhando, ou a gente está dormindo. E a consciência é sempre presente. Então, outra coisa que é possível dizer para as pessoas que acham que a consciência é descontínua ou ela não está sempre presente, né? Seria dizer assim, perguntar, como é que você sabe que a consciência não está presente? Porque você teria que ter uma experiência da descontinuidade da consciência. E experiência já está dizendo consciência. Então, a consciência é o próprio fato da evidência de qualquer coisa. Então, nós não precisamos ter uma evidência da consciência, que a consciência é o próprio fato da evidência, a própria luz que ilumina todo fenômeno. Então, Vedanta, fazendo uma análise disso, mostra que a consciência é sempre contínua e que a consciência não é fenômeno. Como eu falei, se ela fosse fenômeno, ela apareceria. Ela não tem qualidades como uma árvore que é pequena, é grande, tem cor, tem textura. Ela não tem qualidades. Por isso, no Vedanta é chamado que o Brahman é Nirguna, né? Às vezes o pessoal assim, que é dualista, lá, os Hare Krishna, eles dizem assim, tá, tem o Brahman Saguna, que é Ishvara ou Deus, e tem o Brahman Nirguna, né? E o Vedanta Advaita foca no aspecto, né, para dar essa explicação filosófica, no aspecto do Brahman Nirguna, que é o Brahman Nirguna está querendo apenas dizer que é uma consciência livre de toda limitação, uma consciência que não é fenômeno, que não é objeto, e que, na verdade, é a tua natureza. Por quê? Por que é aquilo que nos define? Porque é aquilo que está desde sempre, desde a infância, maturidade, juventude, maturidade, na vigília, no sonho, no sono profundo, é aquilo que sempre é. Então é eu mesmo. Então, da infância à juventude, à maturidade, minhas crenças podem ter mudado, meu corpo, né? Dizem que em 7 anos todas as células já mudaram. Então, tudo muda, tudo é um fluxo de mudança, chamado nas Upanishads Ashashvatama, um fluxo de impermanência. Mas aquilo que é a consciência não é impermanente, aquilo é sempre presente e permanente. Então é o que melhor me define. Então, o que me define? As coisas que estão passando. Se estivessem passando, eu não seria mais eu mesmo, eu seria outro. A cada momento, eu seria outro. E eu me reconheço como eu mesmo. É chamado isso no Vedanta de Aham. Aham, claro, Aham quer dizer eu, né? Claro que a gente diz Aham Idam. Idam quer dizer eu sou isso. Eu sou o Eduardo, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou tal profissão, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou avô, eu sou, né, avó. Então a pessoa vai se definindo assim, Aham Idam. Mas isso já são qualidades mutáveis que estão sendo colocadas sobre a tua natureza, que é imutável, que é a consciência. Então, Shankara diz brilhantemente que todo o nosso problema, pessoal, toda a nossa confusão é um problema da sobreposição, de colocar sobre aquilo que nós somos, que é a consciência, colocar as características fenomênicas como se nós fôssemos isso. Sobrepor os fenômenos na consciência, confundir o eu com o não eu, confundir o Atma com o Anatma, confundir o sujeito com os fenômenos, com os objetos, coisa que é radicalmente impossível. Então, fazendo-se uma análise na experiência nossa, né, constatando esses dois elementos, a gente compreende que a consciência ela é de categoria radicalmente diferente dos fenômenos, porque ela não aparece, ela não tem qualidades, ela é sempre presente, contínua, na experiência, eu estou dizendo, né? Então, se ela não tem qualidades, ela poderíamos dizer que ela tem limite? Essa é uma questão, né? Como eu falei desde Kant, a gente compreende que o limite também é fenômeno. Então, uma árvore tem 3 metros de altura, né? O copo aqui tem uma borda, tem um limite. A consciência que não é fenômeno, não é objeto, ela tem limites? Essa é uma pergunta filosófica. Por isso, o Vedanta diz que ela é ananta, ela não é limitada. Mas o que tu está dizendo quando diz que ela não é limitada, Eduardo? Tu está dizendo que ela é grande, grande, grande. Não estou dizendo que ela é grande, grande, grande. Estou dizendo que ela não é fenômeno, ela não é objeto. E isso é dado
já de forma simples na nossa experiência. Aquilo que está consciente não é o fenômeno do qual aquilo está consciente que aparece, né? Que ilumina todo fenômeno, no qual todo fenômeno aparece. É feita, às vezes, a analogia da tela e do filme que aparece na tela, né? Então, o filme está passando na tela do cinema. A tela não está mudando, o filme pode estar mudando. Ah, agora apagou, não está passando filme nenhum. Pode sono profundo, né? Mas a tela continua sempre presente. Então, a consciência é como se fosse um pano de fundo ou substrato de tudo, onde tudo está aparecendo. Tudo aparece como fenômeno. Mas aí voltando, Eduardo, mas quem sabe existe algo na realidade ali incognoscível e existe a consciência também, porque quando nós entramos em contato então com a realidade, aí aparece a árvore, aparece as coisas, mas existe algo ali, né? Claro que existe algo ali. O real não pode ser negado. Mas o que é esse real que Kant chamou de número? A realidade seria mesmo inacessível? Aí o Vedanta Advaita vai dizer, não, a realidade é acessível, direta e imediata para nós mesmos, que é a consciência. A consciência também é algo que não pode ser negado por nenhum cético. Por quê? Porque negar a consciência gera autocontradição. Eu dizer, eu não posso ser, eu não estou consciente. Quando eu digo essa frase, já está pressuposta a consciência. Eu tenho que estar consciente para dizer essa frase. Então, ninguém pode negar a consciência. Eu posso duvidar do mundo. Negar o mundo não é autocontraditório. Pode ser, quem sabe eu estou sonhando, quem sabe é uma alucinação, quem sabe é Matrix, quem sabe é Cerne Macuba. Não é autocontraditório. Agora, negar a consciência é autocontraditório. Então, a consciência é um real inegável. Nenhum cético pode negar a consciência. Então, é um real em si mesmo inegável. Arjuna, na Bhagavad Gita, né, que eu falei que é um dos pilares, é muito famosa a Bhagavad Gita, né? Arjuna diz para Krishna, né? Swayameva atmatmanam vetatuam purushottama. Traduzindo, só tu conhece a ti mesmo por ti mesmo, uma pessoa suprema. Pessoa suprema é essa consciência que não é nenhum fenômeno, não é nenhum objeto. É você mesmo, a consciência. Isso não é nenhum fenômeno e é direto, imediato para si mesmo, em si mesmo. Swayame vatmatmanam, vetatuam purushottama. Conhece a ti mesmo por ti mesmo. Por exemplo, se a gente perguntar para qualquer pessoa, está consciente do sapato no teu pé? Tu leva a atenção até o sapato e diz, estou consciente do sapato. Está consciente do copo? Eu levo a atenção até o copo e estou consciente do copo. Aí pergunta para você está consciente? Eu estou. Tu teve que levar a atenção para algum fenômeno para dizer que está consciente? Não. Você tem que olhar para o copo para saber que está consciente? Não. Você tem que fazer alguma inferência para saber que está consciente? Não. Você tem que fazer alguma dedução para saber que está consciente? Não. É direto em si mesmo, por si mesmo. Swayambhe vatmatmanam vetatuam purushottama. Conhece a ti mesmo por ti mesmo. Então a consciência é a única coisa direta e imediata que nós temos. A mente depois vem mediando a experiência. A consciência é um conhecimento primário, a mente é um conhecimento secundário. A mente faz uma recognição. A mente transforma a experiência direta e imediata em palavras, em conceitos, em mediação. Então, a mente é secundária, a consciência é primária. Por isso que eu falei no sono profundo, é um exemplo que o Vedanta traz, não há mente no sono profundo. Não há ninguém dizendo, eu estou aqui no sono profundo, está um preto aqui no sono profundo. Não tem ninguém dizendo isso. Então as pessoas dizem, no sono profundo tu não identificava que tu estava no sono profundo, tu não dizia que tu estava no sono profundo, viu? Tu não tinha consciência. As pessoas estão confundindo consciência com mente. Estão confundindo consciência com cognição. Como eu falei, a cognição é algo secundário. Primeiro eu estou consciente, depois eu faço a cognição. Depois eu faço a inferência, o raciocínio, a linguagem, isso tudo vem depois. Mesmo porque quando a gente acorda, né, pessoal? É a experiência que todo mundo tem, né? Quando a gente recém acorda do sono profundo, há algo que meio que a mente está meio que transparente à consciência ali. Ali tu tem apenas a sensação de ser presença à consciência. E quando a gente acorda ali, tu não fica dizendo, eu estou aqui acordando, entendeu? É antes das palavras, antes de inferência, antes de qualquer coisa. Então não é que a gente faça uma inferência quando acorda do sono profundo para saber do sono profundo. Saber do sono profundo não é inferência. É a presença sempre contínua da consciência. Senão não saberíamos do sono profundo. E quando a gente acorda, a gente não está fazendo inferência nem cognição. É uma presença direta, imediata ali que eu estou consciente, entendeu? Eu dormi bem, eu não sonhei nada. Era eu que estava no sono profundo, eu dormi bem. Então é a prova que a consciência não depende da mente. O sono profundo só serve para isso, para a gente compreender que a consciência é sempre contínua
em todo momento nosso e que ela não depende da mente. Mesmo que possa dizer, o sono profundo não é experiência, Eduardo, porque lá tu não está experienciando nada, não teve sonho, não teve nada, não teve objeto nenhum. Sim, pode não estar experienciando nada, mas a consciência está, não, não saberíamos dele, né? Então, para qualquer experiência é necessário a consciência. E até o fenômeno da ausência, que é o sono profundo, também só é possível na consciência. Só é possível fenômeno qualquer na consciência. Poderíamos até ser mais radical. Não há mundo manifestado sem ser na consciência. Por quê? Porque para manifestar o fenômeno, a própria palavra fenômeno, né? Fenômeno em grego, né, vem do verbo phenistein, que quer dizer aparecer. Então, só a árvore, só a cadeira, só a mesa no aparecer, no fenômeno. Portanto, o fenômeno ou aparecer depende da consciência, mas a consciência não depende do fenômeno. Portanto, é dito no Vedanta, Brahman Satya Jagat Mithya. A Brahman, a consciência limitada, é o real inegável, porque nenhum cético pode negar. Não, eu não estou consciente, é autocontraditório. E o mundo, o que que nós temos do mundo? Nós temos do mundo o fenômeno. Então, o mundo é mithya. Mithya quer dizer fenômeno. Às vezes usada a palavra maia, ilusão, né? Ilusão é a gente tomar algo como se fosse o fundamento de tudo. Claro que, se a gente for pensar, né, pessoal, algo genial, né? Porque Shankara, por exemplo, é um medieval, há 1.300 anos atrás, as Upanishads datam de 3.000 anos ou 5.000 anos antes de Cristo, né? Então é algo muito, muito antigo, né? E como que eles tiveram essa sutileza de compreender hoje com a física, a gente pode compreender um pouquinho melhor, né? Claro que a cadeira, a cor é fenômeno, a gente já meio que compreende isso, né? Mas a gente ainda herda da nossa história filosófica um realismo ingênuo. Eu digo um realismo ingênuo de achar que o objeto está ali fora mesmo, quando que o objeto depende da consciência, como todo fenômeno depende da consciência. Não há mundo manifestado sem ser na consciência. Então, a gente pensar que a consciência está aqui dentro já não tem mais sentido. Porque o que que seria o dentro e o fora se tudo é fenômeno que aparece na consciência? Então, não é que a consciência está dentro do corpo. O corpo é um fenômeno que aparece na consciência. Não é que eu sou um indivíduo, um corpo, a consciência dentro e eu estou no mundo. Não. O corpo é um fenômeno que aparece na consciência e o mundo da experiência que nós estamos tendo, a gente não pode negar que está havendo experiência, é fenômeno aparecendo na consciência. Então, a vigília é um fenômeno aparecendo na consciência. Agora, o que você está tendo agora aqui são fenômenos aparecendo para você na consciência. O sonho é um fenômeno aparecendo na consciência, é uma experiência. O sonho também está experienciando lá, pode estar com os amigos, pode estar sonhando alguma coisa, né? Também é uma experiência, um fenômeno na consciência. E o sono profundo também é fenômeno, um fenômeno de ausência, mas também dependente da consciência. Então não é que a consciência está na vigília, a consciência está no sonho e a consciência está no sono profundo. Não. A vigília é um fenômeno que aparece na consciência, sonho é um fenômeno que aparece na consciência, sono profundo é um fenômeno que aparece na consciência. O mundo é um fenômeno que aparece na consciência. Esse movimento que o Vedanta faz, pessoal, é para compreendermos a nossa natureza, o nosso swarupa, a nossa verdadeira natureza, que é consciência livre de toda característica, de toda limitação. Isso no Vedanta se chama o despertar. Quando a gente tem essa compreensão radical e firme, por isso eu digo firme assim, porque vai surgir um monte de dúvidas, né? É normal surgir várias dúvidas. A pessoa que está ouvindo Vedanta pela primeira vez vai dizer, Eduardo, se tudo é consciência, como é que eu não sei o que está na mente do outro, Eduardo? Eu não estou dizendo que a mente é uma só. As mentes são separadas, a consciência é que é uma só. A mente é fenômeno também que aparece na consciência. Então, claro que eu não sei o que está na mente dos outros, porque esse saber é uma cognição. E a cognição pertence à minha mente, não pertence à tua mente. A tua mente é chamado que é o antakarana, o órgão interno. Barra karana é o corpo, os sentidos, é o órgão externo. O antakarana é o órgão interno. Mente no Vedanta tem 4 funções a mente, né? É a memória, chitta, a manas, que às vezes é traduzido como mente volitiva, né? Onde vem vikalpa e sankalpa. É, indecisão e decisão. A mente está sempre oscilando, né? Decisão e indecisão. Buddhi, que é chamado intelecto, que é algo muito fundamental no Vedanta, que é onde a gente faz a discriminação, onde surge esse viver, esse discernimento filosófico, que a gente determina tal coisa é tal coisa. Isso é Buddhi, o intelecto.
e arrancar aqui é o senso de individualidade, que é o eu funcional de todos nós. Então, a mente, isso é a psicologia do Vedanta, né? A mente tem essas quatro funções. Nessas quatro funções, ocorre uma identificação da consciência que nós somos com esse corpo-mente. Então, a gente está identificado com isso. Como Shankara disse, né? É adhyasa, sobreposição. Eu estou confundindo o eu, que é a consciência, com o não eu, que é o fenômeno. Mas o eu não pode ser o fenômeno. É isso que nós estávamos tentando explicar até agora, né? O eu não tem como ser o fenômeno, porque o eu é a consciência e o fenômeno é aquilo que aparece para a consciência. Então eu não posso ser aquilo que aparece. No Vedanta, isso é uma prática chamada Drik Drisha Viveka, separa o vedor do visto. Então eu não sou aquilo que é visto, eu sou aquele que vê. Então, se eu vejo o copo aqui na minha frente, eu não sou o copo. Se eu vejo o corpo, eu não sou o corpo. Se eu vejo o pensamento, a mente, eu não sou a mente, eu sou aquele que vê. Isso a gente se posiciona agora, é um bhava. Bhava quer dizer no Vedanta uma atitude, uma postura. É o sakshi bhava. Sakshi quer dizer a testemunha. Então eu me posiciono como Sakshi Baba, a testemunha de todo fenômeno, de tudo aquilo que é visto. Adrishtodrashta, eu sou o vedor não visto. Então eu assumo esse Baba, essa atitude, pode ser feito com meditação, pode ser feito com uma investigação filosófica, tudo aquilo que eu vejo não é eu, é um fenômeno. Então, às vezes, um momento de tristeza, uma decepção, ou uma alegria, ou uma exaltação, ou uma ofensa, ou uma dificuldade, ou uma circunstância difícil, tudo são fenômenos que estão aparecendo em mim, mas que eu radicalmente não sou isso. Então, isso também nos traz uma liberdade. É dito que essa posição, esse Sakshibhava, nos traz esse espaço de liberdade em que a gente não está identificado, colapsado com os fenômenos. A gente consegue esse distanciamento. Isso até em psicologia é muito usado, em pessoas psicologias aí, psicologias mesmo ocidentais, assim, né, de última geração, técnicas psicológicas como é chamado a ACT, ACT, né, uma das correntes, não sei se alguém... Técnicas da Isso, Vedanta e de outras linhas isso. para a É psicologia. verdade, muito bem, Maria Tereza, é isso mesmo. Por exemplo, o Steven Grace, que eu ia dar o exemplo agora dessa psicologia, da técnica psicológica, é uma escola psicológica de última geração, muito científica, né, muito bem aceita, uma das mais aceitas academicamente. Steven Grace bebeu no budismo, que teve origem em alguma coisa no Vedanta também, para justamente colocar essa atitude de você ser o observador da sua própria mente. Então você não está colapsado com a mente. Então, há momentos de sofrimento ou de alguma dificuldade na vida da gente que a gente está, como se diz, em visão de túnel, né? Totalmente identificado com aquilo. Então, essa posição traz do Sakshibhava, do testemunho, nos traz esse ponto de liberdade. Esse ponto de liberdade, a gente pode observar os pensamentos, observar as emoções, observar as circunstâncias e estar mais descolado disso e ver que eu não sou isso. Vedanta vai dizer algo mais radical. O eu que eu sou, que é essa consciência testemunha, jamais é afetado por nada disso. O eu é intocável. O eu não pode ser maculado. Krishna até diz isso na Bhagavad Gita. O eu não pode ser cortado pela espada, queimado pelo fogo, molhado pela água. O eu é sempre presente, o eu é imortal, o eu não morre. Aí quando a gente fala isso, até o eu não morre, claro, isso aí agora ficou místico, né? Não, é justamente essa característica não fenomênica da consciência, né? Que é tudo aquilo que é um fenômeno, tudo aquilo que é um fenômeno, que é um objeto, tem uma origem. Tem um limite, tem uma origem no tempo, tem uma causalidade, tem causa e efeito, né? E, por exemplo, a xícara foi construída, veio da sílica, da onde veio a sílica, veio das moléculas, né? E a gente vai procurando as coisas assim, mas todo fenômeno é algo que surgiu no espaço e no tempo. A consciência, como não é limitada pelo espaço-tempo, ela não surgiu, ela não tem fim. Então, essa é uma radical compreensão da nossa natureza, e que é dito na Bhagavad Gita, né, ah, que nos livra do grande temor, que é o temor da finitude, né? Temor da perecibilidade, da finitude. Então, nos livra desse grande temor que eu compreendo que o eu jamais pode morrer. O eu é imortal, é inafetado por qualquer coisa. Então, isso já traz assim um grande alívio, né? Um grande alívio para o ser humano.
Então, desse ponto, comentar um pouquinho mais aqui, elaborar um pouquinho mais, depois vamos abrir para as questões, tá, pessoal? Então, desse ponto, dessa liberdade do observador, a gente pode observar a nossa mente, ver crenças, às vezes, que estão nos limitando, né? Às vezes, traumas, no Vedanta é chamado de vasanas ou sanskaras, né? Fazer uma distinção, assim, o pessoal às vezes confunde um pouquinho. Sanskaras, no Vedanta, é chamado de marcas mentais. Então, quando a gente tem uma experiência, essa experiência nos causa uma marca no na nossa mente, no nosso antakarana. Essa marca, por exemplo, um trauma, né? A pessoa passou por um trauma, talvez na infância, não sei, né? Ou até de vidas passadas, é dito, né? Então isso marcou a sua mente, é uma marca, é um sanskara. E esse sanskara depois vai frutificar em novas experiências. Quando você tiver uma experiência semelhante com aquela dolorosa do passado, vai vir o mesmo padrão comportamental, que são aí vem os nossos hábitos, os nossos vícios, que são as vasanas. Vasanas são as nossas tendências de responder conforme a nossa marca mental, o nosso sanskara. Então, isso é o indivíduo que está totalmente identificado com a mente. Essa posição do Sakshibhava nos possibilita compreender que eu não sou essas marcas mentais, que isso está aparecendo em mim. Então já traz esse ponto de liberdade, né? Então é dito assim que você pode, a partir desse movimento, observar a sua mente e sair dessa gaiola mental, sair da prisão da mente e compreender aquilo que realmente tem valor na tua vida. Então, às vezes, a gente traz até exemplos assim, né? Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade amorosa, sei lá, foi traído ou traída pelo parceiro. E a pessoa chega lá e fala, não vou procurar mais ninguém porque foi muito doloroso, né? Mas a pessoa, no fundo, valoriza uma companhia, né? E a pessoa está presa naquele sanskara, naquela marca mental. E as vasanas depois é toda vez que um amigo vem convidar, vamos sair, vamos conhecer alguém. Não, não vale a pena, não, eu estou bem assim como eu estou mesmo, eu estou bem sozinho, né? Não vale a pena, só estou trazendo um exemplo, tá, pessoal? Então, isso é uma vássana, uma tendência que vem daquele trauma, daquela marca mental. Ou seja, a pessoa está presa naquela gaiola mental. Então, essa postura já do observador nos possibilita ver o que realmente eu valorizo. Não, eu tive experiências dolorosas, mas isso não quer dizer que isso vai ser para sempre. Isso não quer dizer que isso é a realidade mesma. Então a gente começa a compreender as nossas crenças, as nossas limitações, e começa a compreender que eu não sou essas limitações. Isso não me define, né? O que me define, Eduardo? Como eu falei, o que me define é algo que está sempre presente e que é livre dessas limitações. Aí, a partir desse ponto, a gente pode escolher os nossos valores. O Vedanta é chamado de sair do nosso Suabhava. Suabhava é essa identidade psicológica e assumir o nosso Swadharma. Swadharma é o nosso papel no mundo, a nossa posição no mundo, o nosso Dharma. Dharma quer dizer a nossa vida em sociedade, a vida com os outros, e o meu sua dharma, aquilo que é da minha natureza, digamos assim, mesmo a nossa natureza psicológica, as minhas tendências mais naturais. Então eu me inclino mais para os meus valores. Então eu identifico meus valores, assumo meus valores e assumo uma ação comprometida com esses valores, saindo já dessa prisão de vassa nesses sanskaras, de apego e aversão. Krishna diz na Bhagavad Gita, né, que todo nosso inimigo, nosso verdadeiro inimigo é raga e doesha, o apego e a aversão. Por quê? Porque são dois polos do mesmo indivíduo carente. Então, esse indivíduo que passa por experiências, essas experiências causam marcas mentais, sanskaras, essas marcas mentais nos geram tendências para ação, hábitos, vícios que alimentam novas sanskaras e o ser humano fica preso nisso aí, preso nessa gaiola mental. Então, a posição do observador, de observar que eu não sou a mente, eu não sou aquilo que está aparecendo em mim, me traz esse campo de liberdade psicológica, mas não só de liberdade psicológica, mas também ontológica, uma compreensão ontológica do que realmente eu sou. Não só observar pensamentos e crenças e resolver um pouco a questão psicológica, que é muito bom. No Vedanta Advaita é um caminho ascendente, digamos assim, né? De a gente purificar a nossa mente, trabalhar a nossa mente, trabalhar nossos maus hábitos, nossos vícios, nossas marcas mentais, nossas tendências. Então, tornar a mente mais sátvica. Sátvica é uma mente mais harmoniosa, mais em paz, mais clara, mais lúcida.
Disso advém, que o Vedanta vai dizer, né, de uma mente assim sátvica, advém um estado de clareza e um estado de prosperidade para a vida da gente. Prosperidade em vários sentidos, né, pessoal? No sentido material, no sentido emocional, no sentido amoroso, no sentido comportamental, no sentido ontológico também, de eu não me sentir mais um indivíduo carente, limitado. Tanto é que o último verso eu acho muito lindo. O último verso da Bhagavad Gita é essa grande obra muito popular, né? Então ali é Krishna ensinando para Arjuna. Krishna é a própria consciência, o próprio Swarupa, o próprio ser, o próprio absoluto. E Arjuna é o guerreiro ali que está guerreando, é o homem habilidoso, né? Ele é chamado de Savyasachin até. Savyasachin quer dizer aquele que é hábil com arco e flecha, que usa até a mão esquerda, que Arjuna usava até a mão esquerda para atirar com arco e flecha. Ou seja, é a gente trabalhar nossas habilidades, as nossas competências. Vedanta é chamado de Kaushalam, habilidade na ação. Yoga Karmasu Kaushalam. Yoga é habilidade na ação. Então não está dizendo que entrega tudo e você não precisa de. Não, desenvolve as suas habilidades. Esse é teu Swadharma. Então o último verso da Bhagavad Gita, que eu acho muito lindo, é o narrador da Bhagavad Gita, que é Sanjaya. Sanjaya é o vidente. É um vidente, alguém que tem a visão clara, que está narrando para o rei a Bhagavad Gita, né? E Sanjaya diz: Yatra Yogeshvara Krishno Yatruperto Danurdaraha Tatra Shri Vijayobutir Druvanitir Matirmama. Traduzindo: Yatra Yogeshvara Krishno, onde estiver Krishna, o mestre do yoga. Yatruperto Danurdaraha, onde estiver Perta. Perta é o Arjuna, que é o guerreiro, né? Yatruparta Danurtaraha, Tatra Shri Vijayobutir. Ali vai haver Shri, prosperidade, Vijaya, vitória sobre as dificuldades, Butir, florescimento, abundância, Druvanitir, firmeza na conduta correta, uma conduta habilidosa, correta, Matirmama, essa é a minha firme convicção, Sanjaya diz. Então, eu digo para vocês também que essa é a minha firme convicção, que é possível conquistar uma mente lúcida, a gente conquistar a nossa natureza, sair do nosso suabhava, que é essa prisão psicológica, e compreender o nosso swarupa, a nossa verdadeira natureza. Dito isso, no Vedanta é a pessoa que realiza isso, que desperta, que se torna realizada, também é chamada de Divamukta. É a pessoa que está livre, livre de tudo, né? Livre de toda essa prisão. Ele não parte mais de um eu carente, mas ele compreende a sua natureza como Bhuma, como a plenitude. Por isso o título da palestra é a plenitude do ser, né? Na Chandogyopanishad, que é uma das mais antigas, o rapaz ali que vai buscar o mestre, né, ele diz que sofre porque não conhece o ser. E ele pede então para o mestre para conhecer o ser, para se libertar do sofrimento. E aí, não vou falar porque é uma passagem meio longa, mas no final ali, ele identifica o próprio ser com a felicidade. E o mestre da Chandogyopanishad vai dizer: Naupe Sukhamasti, ou Vaibhuman Tatsukan, traduzindo. Naupe Sukhamasti, não há felicidade na carência, em alpa, na limitação, na carência. Então, enquanto eu me identifico com aquilo que eu não sou, que é o fenômeno, que é o corpo-mente, eu me sinto um indivíduo carente, limitado, e eu tenho que buscar me completar. Agora, quando eu me identifico com a consciência livre de limitação, isso é o Bhuma. Yo vai Bhuman Tatsukan. A felicidade está no Bhuma, está na plenitude da minha verdadeira natureza. Por isso, Brahman é dito que ele é Sat Chit Ananda, ele é a presença consciente e é ao mesmo tempo felicidade. Por quê? Porque está livre de todo sofrimento. Né? Krishna diz até na Bhagavad Gita, né? Ah, que esse yoga é a desunião da união com o sofrimento. Então, isso é um verso muito bacana na Bhagavad Gita, que diz que a gente realizar esse yoga, a gente se liberta do sofrimento e conquista Sukha, nossa verdadeira natureza, como felicidade, como alegria. Né? Então, que se manifesta também no mundo como uma vida mais lúcida, te manifesta a prosperidade, porque a pessoa não age mais a partir de alpa, da carência, mas a partir da sua própria natureza, compartilhando as coisas do mundo, né? Não que você vai ter todo o resultado positivo na tua vida, tudo que eu fizer agora vai dar certo, né? Não é que tudo. Isso, não, não é isso. Tá? Até Krishna diz, né? Karmane vatkarashte mafaleshu kadachana, karma fala retudur, matesangvasta karmane. Traduzindo, você tem direito à ação, você tem o controle da ação, mas você não controla o resultado.
Karmaneva Tikarastema Faleshu Kadachanava. Você não controla o fala, o resultado. Makarma fala returbur, matessango hasta karmani, mas não deixa que o resultado seja apenas a tua motivação, ou seja, te motiva com ação, com compartilhar, com agir no mundo, e não apenas com o resultado das ações. O resultado não cabe a ti, o resultado depende de uma ordem maior. Depende, no Vedanta, de Ishvara, que é essa inteligência que permeia tudo. E ao mesmo tempo, Krishna diz, não caia na inação. Então é como o guerreiro, né? Também é dito na Bhagavad Gita, Krishna diz, né? Pra gente, Krishna até diz para Arjuna, Utista, erga-se, levante o teu padrão de vida, não te deixa bater, enfrenta as tuas dificuldades, Krishna diz, sendo um nimita bhava não bhava, savyasati, seja um nimita matra, apenas um instrumento dessa ordem maior. Savyasati quer dizer aquela pessoa habilidosa. Continue cultivando as tuas habilidades, a tua ação no mundo, mas sabendo que você é um instrumento da ordem maior. Então, aí você elimina, aí para fechar agora, né, pessoal, o que é chamado no Vedanta de Hridayagranta, os nós do coração. As pessoas às vezes confundem os nós do coração com sanskara, como se fossem traumas, mas não é isso. Os nós do coração é algo mais ontológico, mais da compreensão da nossa natureza mesmo. O principal dos nós, os nós que nos prendem, né? É o avidya grande, o nó da ignorância, de avidya. Por quê? Porque eu me identifico com o fenômeno, com o corpo-mente. Eu esqueço a minha real natureza, aquilo que verdadeiramente eu sou, que é o meu swarupa, a minha natureza como livre, como felicidade, como plenitude. O sofrimento, né? A felicidade, eu poderia dizer assim, ó, a felicidade é algo mais natural e algo mais imediato e sempre presente. O sofrimento já é, como eu falei, a mente que é uma segunda atitude, né? Como eu falei, a consciência é primária, a mente é secundária, o sofrimento é secundário. O sofrimento depende da mente, depende de uma criação mental. Por isso, no sono profundo, onde não há mente, há uma sensação de estava tão bom, né? A pessoa pode estar passando pela maior dificuldade. Quando a pessoa vai dormir, ele está tão bom, né? Por quê? Porque ali não há nada, não há multiplicidade. Não estou dizendo que a gente vai entrar em sono profundo, né? Mas serve para compreender que a nossa natureza não é a mente. Nós não somos essa natureza, esse alpa. Não pisco-kamaste, não há felicidade em alpa na carência, mas em Buma, na compreensão da nossa verdadeira natureza como plenitude, como livre de limitação. Como eu falei, a consciência não pode ser limitada, não é um fenômeno. Então a gente elimina o primeiro nó, que é o nó da ignorância, nesse despertar do Vedanta. Eu compreendo a minha verdadeira natureza. Porque se eu não compreendo a minha verdadeira natureza, eu ajo a partir da limitação. Se eu sou limitado, eu tenho que ter coisas para me completar. Então nasce aí o experimentador, Bhoktirtva, que é aquele que experimenta. Eu tenho que experimentar coisas, eu tenho que passar por experiências agradáveis e afastar as desagradáveis, né? Raga e doença, apego e aversão. Daí surge essa prisão da mente. Então, se algo me machucou no passado, não vou nem tentar, não vou nem sair com os amigos, porque não vale a pena. Então você já está se aprisionando, está estreitando a sua vida. Apego e aversão. Então, Broke Turtle é aquele que se sente ser o experimentador. Eu acho que eu sou o experimentador. Não, o experimentador também é um fenômeno que aparece em mim como consciência. Então, eliminando o avidya grande, o nó da ignorância, a gente compreende a nossa natureza, a gente elimina o Broke Turtle, se achar o experimentador, e o Kir Turtle, se achar o fazedor. Eu não sou o fazedor. As ações acontecem pela própria natureza material, o próprio mundo. Como Krishna diz, você tem o controle da ação, mas você não controla o resultado. Então você não é o dono das ações. Eu não sou o Kirtartha, o fazedor solitário, entendeu? Eu não estou isolado do mundo. Ninguém está isolado de nada, né, pessoal? Então elimina o aspecto dos três nós da ignorância, né? O nó da ignorância, os três nós do coração. O avidya grande, o nó da ignorância, o kama grande, que é o nó do desejo, de eu achar que eu sou experimentador, e o karma grande, que é o nó da ação, de eu achar que eu sou o fazedor. Eliminando esses nós, é dito na Mundaka Upanishad, o mortal se torna imortal, porque está livre de tudo.
né? É dito até na Mundaka Upanishad, né? Pariksha loka karma chitam brahmano nirvedangaya nastya kritaha kritena. Traduzindo, investigando esse mundo feito de ações, o buscador de Brahman chega a Nirvedam. Nirvedam quer dizer o desapego. Não é desapego que nada importa, né? Tudo continua importando, mas eu não dependo disso mais para ser quem eu sou. Eu não dependo das experiências para ser quem eu sou. Então, Nastya Kritena quer dizer aquilo que é não feito não se alcança fazendo. Não há nada que eu precise fazer ou deixar de fazer para ser quem eu sou. As ações, toda ação no mundo, ela pode, as ações nossas do dia a dia, né? Elas podem criar algo, você pode inventar algo novo, né? Você pode modificar algo, pegar algo e modificar e fazer algo novo. Você pode purificar algo, né? Eliminar alguma coisinha e você pode se livrar de algo, mas o teu próprio ser não está preso na ação. Teu próprio ser não é criado, teu próprio ser não é transformado, teu próprio ser não é modificado e não há como se livrar do teu próprio ser, porque ele é a tua verdadeira natureza. É aquilo que nasce akritena, aquilo que é não feito não se alcança fazendo. Por isso está livre de todo o nó da ignorância, nó da ação e nó do desejo. A gente compreende a nossa verdadeira natureza e age a partir da nossa mahima. Mahima quer dizer a nossa grandeza interior, a grandeza do ser que nós somos, esse poder que está em todos nós de manifestar uma vida sátvica, uma vida harmoniosa, plena, com Shri, Vichaya, Budhira e Dhruvaniti, como Krishna diz no último verso, né? Com prosperidade material, com Vijaya, com vitória sobre as dificuldades, com Bhuti, com florescimento, e Dhruvaniti usando a nossa habilidade na ação, nossa firmeza na ação. Isso é um modo de vida, o yoga é um modo de vida, né? Que a gente tem um caminho ascendente, a gente purifica nossa mente, a gente trata das nossas ações, entrega o resultado ao divino, né? Isso nos livra da ansiedade também, né? Que é algo muito, que pega muito hoje, né? Até um verso muito lindo, vou falar ele agora, vou encerrar, abrir para os comentários. Então, Krishna diz no capítulo 12, se não me engano, é o verso, acho que é o verso 15. Krishna diz: Yasmano divyate loko na divyate chayah harshamar shubayodegir mukta satya me priyaha. Traduzindo, Yasmanodvyate loko, aquele que não perturba o mundo. Yasmanodvyate chayah, aquele que não é perturbado pelo mundo, aquele que não perturba o mundo e que não é perturbado pelo mundo. Harsha marsha ubayo udeger. Mukta, aquele que está livre de harsha, está livre da excitação, está livre de amarcha, está livre da irritação. O Baiô, que está livre do medo, e o Duega, aquele que está livre da ansiedade. Então, na primeira parte do verso, o Krishna diz aquele que não perturba o mundo e que não é perturbado pelo mundo, ou seja, a pessoa age de forma no mundo que manifesta a sua natureza como paz, como amor, como plenitude. Então, o que Krishna está dizendo não é que é um retrato psicológico aí do liberado, né? Não está dizendo o quanto que você compreende intelectualmente, o quanto que você praticou, mas está dizendo como é que é a atuação no mundo, como é que as pessoas são quando você está presente. Você perturba as pessoas, você perturba o mundo, você é perturbado pelo mundo, e depois os quatro problemas, né? Harsha, você está sempre em excitação, sempre buscando euforia. A marcha, você está sempre irritado. Baia, você está com medo, que o medo é um dos principais sentimentos humanos, né? Que é fruto da nossa carência, da nossa limitação. O Duega, ansiedade, olha como Krishna coloca o medo e a ansiedade juntos, né? Que é dois polos, né? Então isso é muito contemporâneo. Então aquele que está livre disso, Mukto Satyame Priyaha. Satyame Priyaha, ele me é muito amado. Então é o próprio ser, a própria natureza. O amor do próprio ser é isso, é a plenitude que está presente para todos nós e que a gente pode reconhecer isso em nós mesmos e reconhecer em todos, né? O ser compartilhado de todos, onde a gente pode manifestar mesmo uma vida mais plena, mais abundante, mais em paz e ver que eu não dependo das circunstâncias, as circunstâncias não me definem, nem a minha mente me aprisiona e nem ela me define também. É isso, pessoal. Vamos abrir para as questões agora aí, se alguém tiver no Zoom aí também quiser abrir a câmera, o pessoal aqui quiser
compartilhar e comentar alguma coisa. Vou pedir para o pessoal aí que está no Zoom aí, tem perguntas aí? Opa, vamos lá então. Ah, tá. É que eu estou com óculos de longe, pessoal, então tá ruim de ler. Se o pessoal quiser abrir a câmera aí e Tem fazer a chat aqui, ó. pergunta, Aqui o chat. vamos ver o que que o pessoal já botou aí. Aí tu, peraí. Então, pessoal, vocês não conseguem abrir a câmera e fazer as perguntas aí, porque eu estou com óculos de longe que tá, é ruim de ficar lendo, tá? Então, vou pedir aí, quem colocou a questão aí, o Eduardo, você pode colocar aí, Eduardo, as questões aí, não? Vou ler. Ou ler aí, ou falar elas. Então, Opa, vocês tudo bom, Eduardo? conseguem me ouvir? Consigo, estou ouvindo muito bem. Tá um pouco escuro aqui. Eu preciso só acender aqui. Tranquilo. Pronto. É, eu teria duas perguntas, eu botei aí, Certo. que é sobre essa questão isso que transita entre a nossa, por exemplo, a nossa atenção, que está aqui na garrafa, pode estar na respiração, ou pode estar, eu estou consciente da existência. Isso que transita é a própria consciência, no caso. Seria. Então, o que o Vedanta vai nos dizer assim: a consciência não é algo que está transitando. O que está transitando é um modo da consciência que é chamado de atenção. Então, a atenção é como se fosse um aparente movimento da consciência indo em direção dos objetos, em direção dos fenômenos. Até tem uma passagem na Kata Upanishad muito bonito que diz assim: o alto refulgente perfurou os orifícios dos sentidos e se voltou para fora, que é a atenção. Apenas alguns sábios mudam a direção da atenção em busca do próprio Atma, em busca da própria imortalidade, que é o próprio ser. Então, seria o que o Vedanta propõe, né? Não é a consciência na forma da atenção, mas é investigar a partir, sim, Eduardo, como você colocou, da atenção, daquilo que está consciente agora, mas que está nesse fluxo observando os fenômenos, investigar a natureza dessa consciência. Isso é que o Kakata Upanishad está dizendo que é um retorno da própria atenção para a fonte. Como eu falei, a posição do Sakshibhava, você observa todos os fenômenos, ali a atenção observando os fenômenos, mas também é um retorno para a própria natureza que é essa consciência. Não que você vai ver a consciência, porque ela não é vista, ela é você que está vendo, né? Então é um drink deixa viver, que é a separação mesmo dos fenômenos daquilo que. Até tem uma analogia que no Vedanta, na Índia se fala, né? Que tem um cisne mitológico, que é o cisne da sabedoria, né? Que ele consegue a água misturada com leite, ele vai lá e bebe o leite e deixa a água. Na mitologia tem isso. Beber o leite e deixar a água quer dizer isso. É essa sutil separação que a gente vai fazer entre o fenômeno e a consciência. Então, essa investigação é feita pela nossa mente, claro, como você já constatou, acho que você já conversou comigo lá no grupo também, né? Que isso é feito pela mente, é feito pelo intelecto. Esse discernimento, essa discriminação é feita pelo intelecto que compreende, ou seja, eliminando a sobreposição, eliminando a ignorância, que é a confusão categorial de eu achar que eu sou o fenômeno, eliminando isso, a consciência já é em si mesma brilhante, evidente para si mesma. Só Yambeya Vatmatmanam. Conhece a ti mesmo por si mesmo. Não sei se você quer colocar mais alguma. Você disse que eram duas questões, né? Mas pode aprofundar mais isso, se você tiver mais alguma. Sim, sim. Não, a Tá? segunda, muito obrigado por essa. A segunda, cara, é uma questão que eu acho ainda muito brutal nessa coisa de fenomenal, né? Que é a possibilidade de. Tem essa questão da ignorância, do sofrimento da ignorância, mas tem também a questão da dor, né? Tipo, eu estou sujeito a acontecer qualquer coisa comigo. Eu posso cortar meu dedo, alguém pode me torturar. Então, a possibilidade da dor é uma questão muito brutal do ponto de vista da pessoa. O que que você acha disso? É realmente, realmente muito brutal. Principalmente, a gente já passou, quem não passou por alguma dor assim terrível, né? Uma dor física mesmo, né? Realmente é muito brutal e ocorre um colapso muito grande, né? Com a estrutura psicofísica e algo muito brutal, né?
Então, por isso que a gente sempre acha assim que o Vedanta vai propor uma experiência sempre agradável, né? A resposta do Vedanta não é para a experiência, é para a compreensão ontológica daquilo que verdadeiramente eu sou. Até esses dias eu estava conversando com um amigo, né? E o amigo disse assim: não, o que conta é eliminar o sofrimento, ou porque nós teríamos três níveis aí, tá? Nós teríamos a dor física, o sofrimento psicológico, que já é uma interpretação da dor, né? Que eu ficar remoendo aquilo, ficar catastrofizando, ficar projetando para o futuro, ficar preso no passado, né? Então, o sofrimento psicológico é outro nível, mas nós temos também algo que é mais ontológico. Então, tem um amigo até que é psiquiatra, então não sei se ele vai assistir depois ou não, né? E esse amigo diz assim: não, o que interessa é abrir mão do sofrimento psicológico. Então a dor vai continuar acontecendo, mas se eu não estou agarrado psicologicamente àquilo ali, né? Aquilo ali passa, eu posso tomar um remédio para dor, mas eu não estou psicologicamente catastrofizando, não estou criando narrativas com aquilo ali, né? Por exemplo, a gente pode pensar até nos animais, né? Talvez, não se sabe tanto nos animais, mas muitos animais, os animais, eles não teriam tanto essa narrativa mental que nós temos, né? Eles estariam ali no aspecto mais sensível da dor, mas não ficam catastrofizando, presos numa gaiola mental, né? Então nós também podemos abrir mão, que é como Krishna diz, né? Abra mão do resultado, né? Abra mão do diraga e do eixa, do apego da versão. Então, isso é uma solução psicológica. Aí as pessoas geralmente acham assim, né, Eduardo? Ah, o que interessa então é a solução psicológica. Esse dia, conversando com um amigo, eu fiz a seguinte, até é chamado que é um experimento, né? Como é que é o nome desse? Não me lembro, acho que não me lembro o nome do Nozick, um filósofo chamado Nozick. E Nozick fez é contemporâneo, assim, né? É um filósofo contemporâneo. E ele propôs assim a máquina de Nozick, que é um experimento mental. Ele disse assim: imagina que tivesse uma máquina e você pudesse entrar para dentro dessa máquina, e dentro dessa máquina lá você não vai ter nada de ruim mais. Você só vai ter coisa agradável, só prazer, não vai ter mais sofrimento, né? Não vai ter nada ali. Você vai estar, teu corpo vai estar sendo ali, mas você vai estar ali. Mas aquilo ali não é real. Aquilo ali é uma coisa de computador. Mas para você vai ser real. No momento que você entrar ali dentro, você vai esquecer até que você entrou ali dentro, e ali você só tem prazer. Lembra até aquele filme Show de Truman, né? Não sei se alguém já viu, né? Então o Nozick fez esse experimento mental, perguntar para as pessoas: você entraria dentro dessa máquina? Só que não é real, tá? Mas é só coisa boa. Então o lado psicológico aí resolveu. Uhum. Aí as pessoas se inclinam: não, cara, eu acho que eu não vou entrar, mas não, é falso? Não é verdade, é falso, né? É falso, mas tu não vai ter mais sofrimento. A maioria das pessoas, não entraria. Por quê? Porque não é só psicológico, há uma questão ontológica mais funda aí, né? Até também conversando com esse amigo, eu disse assim para o amigo: esse amigo tinha uma filha, né? Então foi num debate meio caloroso nosso, eu digo assim: cara, imagina que a tua filha casa com alguém, ela acha que é uma pessoa muito boa, muito querida, meu marido é tudo de bom, é alguém muito legal, e ela tem uma fortuna guardada e coloca na mão do marido, e o marido vai cuidar da fortuna dela, e ela acha: meu marido é tudo de bom, um cara fantástico, um cara show de bola, mas o cara é um baita de um cafajeste, tá roubando ela, tá fazendo tudo de errado com ela, e ela não sabe, ela não vem a saber daquilo ali. E ela, digamos assim, que ela vive a vida toda e o cara tá roubando ela, tá traindo, tá fazendo tudo de ruim com ela e ela não sabe. Ou seja, ela não tem o sofrimento psicológico. E ela morre se achando feliz. Tu poderia dizer que essa pessoa foi feliz? A gente já resiste, né? Ah, não poderia dizer que é feliz. Por quê? Porque a felicidade ou o sofrimento, que Vedanta, no caso, Vedanta ou a nossa própria intuição, né? Vê que não é só uma questão psicológica, é uma questão de se aquilo é real ou não, se é verdadeiro ou não, né? Então tem um outro amigo lá que disse: eu queria ter essa vida. Digo: tu não está pensando bem, né? Se tu tivesse uma filha, tu diria assim: eu queria que a minha filha tivesse esse destino. Tu não ia dizer isso, ninguém diria isso, né? Por quê? Porque não é só questão psicológica que conta, né? Então eu já procurei trabalhar, né, Eduardo, nos três aspectos da dor, do sofrimento psicológico e um sofrimento assim, uma raiz ontológica. Claro que o sofrimento é psicológico, o sofrimento surge na mente, né? Não é que o sofrimento é ontológico, mas a raiz é ontológica. Então, sempre digo: por que o Vedanta diz que a raiz é ontológica? É como a Chandogya Upanishad diz: Naupi Sukhamasti, não há felicidade na carência, na limitação. Então, enquanto a gente não compreende a nossa verdadeira natureza, a gente estaria como essa moça enganada, a gente está vivendo na mentira. Né? Se é que é mentira, se é que o Vedanta está certo, né? Algumas pessoas vão questionar. O Vedanta está aberto justamente para isso, para as questões.
Não é para acreditar no Vedanta, né? É para justamente refletir, pensar, né? Será que eu sou a consciência mesmo? Será que a consciência é livre de limitação? Será que ela é o fundamento ontológico de tudo, como o Vedanta diz, né? Quem sabe? Vamos investigar isso, né? Agora, se o Vedanta estiver certo, a maioria de nós, todos nós, praticamente, estaríamos vivendo como essa moça enganada. Então, não basta só a solução psicológica, né? Como o Vedanta tem um caminho ascendente, que você vai reduzir o sofrimento psicológico, vai trabalhar o teu órgão interno, o teu antakarana, né? Na Katha Upanishad, só para resumir agora, uma metáfora muito bonita, só para dar uma apanhada agora. Tem a metáfora da carruagem, né? Então, é dito que o corpo é a carruagem, os sentidos são os cavalos, a mente é as rédeas, o intelecto é o cocheiro e o ser é o dono que está dentro da carruagem. Então, quando o cocheiro, que é o intelecto, não ouve ou não está em contato com a sua verdadeira natureza, que é o dono, que é o ser que está dentro da carruagem, aí as rédeas não são bem controladas. Ou seja, a mente nos leva por vássanas, por sanskaras, a gente está preso nos nós do coração, o Hridayagranta, a ignorância, o nó do apego, o nó da ação, o nó do desejo. Então a gente está vivendo essa vida mal conduzida. Então há esse processo de trabalhar na nossa mente, trabalhar o intelecto, sativizar, trabalhar a mente, trabalhar o corpo, que é o processo do yoga, né? A gente estaria refinando o instrumento. O que o Vedanta propõe tem esse caminho ascendente, mas é algo mais radical. Não é só refinar o instrumento, ajustar os cavalos, ajustar as rédeas, treinar o cocheiro. Não é só isso, entendeu? É compreender a nossa real natureza. É quando o Atma se une a Paramatma. Quando o Diva, que é o eu individual que nós somos, compreende que ele é a consciência livre de limitação. Então, essa é a solução ontológica do Vedanta, que vai na raiz do sofrimento. Porque se a gente só trabalha as questões psicológicas, a psicologia trabalha muito bem, o Vedanta não é contra trabalhar as questões psicológicas, elas são necessárias até, muito importantes, valiosas, necessárias. A pessoa fazer terapia, às vezes tem que tomar alguma medicação, resolver os seus problemas, a vida prática, mas isso só não basta. Vedanta vai dizer que é necessário, mas não é suficiente. Então a gente compreender a nossa verdadeira natureza nos torna livre mesmo, né? É Divamukta é chamado. Isso, Eduardo. Legal, amigão. Obrigado pelas questões. Oi. Esse, essa dupla instância do nosso ser, né, digamos assim, né, Uhum. da mente, né, que seria Aham. mente, emoção, Sim, a ação do mundo, né, e esse, o próprio Budi, que seria, sim. né, para mim o Budi sempre era uma coisa superior, mas a Vedanta considera junto com a É, mente, isso, né, junto com a mesmo ele mente. sendo superior, Sim. ele é acima da mente, né. Uhum. Faz com que a gente procure a felicidade nas coisas transitórias da vida e nunca encontre. Uhum. Essa grande insatisfação que a gente tem é porque a gente está buscando o lugar errado, Uhum. né? Muito bom. Eu acho que a gente tem uma noção dessa consciência quando a gente faz algum processo de meditação e consegue chegar num pequeno silêncio da mente, né? Uhum. Tu vê que aquilo ali parece um vazio, mas se tu continua observando, tu vê que aquilo ali tem uma coisa escondida, Uhum. né? Sim, Tem um significado que nos falta, né? sim. Uhum. E eu digo para mim que aquilo ali é o todo, né? Uhum. É a potencialidade. Uhum. Tu não está mais limitado por ser uma coisa. Quando Uhum. tu diz que eu sou uma coisa, tu está limitando o que tu é. Uhum. Quando tu entra nesse vazio, tu pode ser tudo, Uhum. Sim. né? O que define o que tu vai ser, porque tu sai do medo, tu sai Sim. dos condicionamentos que a gente Uhum. chama na filosofia, né? Uhum. Tu sai de todos esses processos, né? E tu tá com a atenção aqui no momento presente. Tu sabe o que fazer, tu não fica pensando, eu vou fazer Sim. isso, porque aquilo, porque eu vou atingir, não sei o que, já cria uma engronha, né? Sim. O processo que era simples e direto se torna num processo psicológico que Uhum. vai à eternidade com Uhum. todas as memórias e os seus Isso. caras e não sei o que, Ah. e tu não chega em lugar nenhum, né? Isso é verdade. Muito bom. Cria confusão do mundo. Sim, uma Né? confusão. Assim, se eu fizer isso aqui se resolve, Sim, né? Isso aqui se resolve, sim. né? Muito bom. Aí tu não fica assim, porque o fulano, 10 anos atrás, me fez não sei o quê, fulano... Não, fulano tá aqui na minha frente, já quer resolver. Sim. Não é o mesmo fulano de lá 10 anos atrás, né? Isso. Então, assim, a vida totalmente fica diferente. Uhum. É Né? mais leve. Tu é mais leve,
e tu já sabe contornar as coisas com mais leveza, né? Tu não Sim. precisa nem ser levado pelas coisas e nem Sim. e Uhum. lutando contra as Uhum. coisas, tu sabe fazer um jogo de cintura, Isso. né? Isso. Muito bom. Muito bom. Eu acho que eles chamam às vezes de harmonia, né? Uhum. Desenvolver as coisas com harmonia, Isso. né? Aham. Eu sou eu, mas é o outro também, né? O outro Claro. tá ali, o outro de repente ainda tá no medo, o outro tá no sei o Uhum. quê, eu consigo ver a insegurança, o que que ele pretende, o que que não sei o que, e não vai funcionar, Ah, né? sim. E Muito aí bom. tu meio que tenta achar alternativas. Muito bom. É outra maneira de viver a mesma vida que a gente Isso. vive, Mesma né? vida, é É a verdade. mesma Mesma vida que vida. a gente Sim. vive, mas Isso. com uma outra Com vibe, liberdade. com Com liberdade. liberdade. Com Muito bom, liberdade. Maria Tereza. É. Muito bom. Então, a Maria Tereza aqui, que é uma grande estudiosa, que colocou a questão que às vezes a gente está procurando no lugar errado, a gente fica apegado nas nossas questões psicológicas, né, Maria Tereza? E a gente está procurando nos completar, na verdade, né? Está procurando a nossa real natureza, que é a felicidade. Só que a gente procura, já está em nós, é. Isso, a gente está procurando fora, né? É. Então está procurando completar aquilo que não pode ser completado, aquilo que já é pleno, completo em si mesmo, né? E ela falou nos momentos de meditação, quando a gente silencia a mente, né, também essa oportunidade que a gente tem de reconhecer nesse silêncio algo que está bem ali, que é eu mesmo, que eu estou bem assim como eu sou, né? Como eu falei, o sofrimento, a mente já é secundária, né? Então, quando a mente é silenciada, aí a nossa verdadeira natureza parece que está mais brilhante ali na nossa compreensão, né? Nosso Budi, como você bem falou, né? Na teosofia também nos estudam muito, que são os corpos, né? Que é chamado, né? Então tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o intelectual, que é Budi, né? Que também Krishna diz para Arjuna na Bhagavad Gita, né? Refugia-te em Budi Yoga. A Budi é superior a qualquer ação. Então não é que a Krishna está desincentivando a ação, ele incentiva a ação correta, mas diz que Buddha Yoga é mais elevado. Por quê? Porque essa compreensão ali abre a oportunidade de a gente compreender as coisas, né? De ter uma visão mais lúcida. E dessa lucidez, né, Maria Tereza, surge também uma mente mais compassiva, mais amorosa, né, de ver o ser compartilhado de todos, né? Com a compreensão de que o ser é um só, não são vários seres, né? Então, como Krishna diz, aquele que me vê em tudo e vê tudo em mim, nunca está perdido para mim, nem eu nunca estou perdido para ele. Então, vê todos os seres no mesmo ser, né? Então, bom, Sábado que vem vai ter palestra. Sua vida tem 15 dias. Eu, durante essa fase, e tem várias coisas que eu ia comentar, mas aí também podia interromper, né? E agora eu já estou é muita coisa. muita coisa, bem-vindo. Estava pensando, assim, uma coisa que eu pensei, essa história da mente, né? E da consciência. Eu acho, não sei, né? Me corrija, assim, tem pessoas que não em algum momento você se conecta com o mundo, que a consciência está aqui, mas em algumas pessoas elas não chegam a ficar consciente, parece, né? Que a mente está sempre tomando conta, né? Tá sempre aquele lixo mental ali, né? E aí, discordando do que tu falou, desculpa, tá? Não, mas assim, todo respeito, mas e eu acho que não é todo mundo, né, que chega a ser consciente, né? muito bom. Algumas pessoas, eu acho que elas até, tá, a consciência tá aqui, né? Eu tô observando, tô percebendo, né? Tô percebendo os fenômenos, né? Todos eles. Mas eu penso que algumas pessoas, elas estão só respondendo, assim, elas estão só no modo contínuo de educação, assim, né? Uhum. Acho que sim, né? Sim, sim, é isso mesmo. Eu diria Muitos que a pessoa está sendo pensada, não está pensando. está sendo pensado. Muito bom. E é o pensamento. Uhum, pensa que é o pensamento, isso. Isso, não muita gente está colapsada totalmente, né? E está presa naquela narrativa que está sempre surgindo, aquela narrativa, né? E não dá esse passo para trás, como eu falei, o Sakshibhava é essa atitude, é um bhava, é uma atitude mesmo de você observar aquilo ali, né? E não tá grudado, né? Então, é como, claro, que você falou assim, a pessoa não está consciente que está consciente, né? Esse
níveis de consciência, né? Porque o consciente do tá, estou consciente que sou acordado, estou fazendo as coisas, é diferente de um estar consciente, momento, né, da existência, da realidade. A gente está usando agora a palavra consciência com mais de um sentido, né? Sim. Então, o Vedanta não usaria a palavra níveis de consciência, mas usaria, assim, níveis de compreensão, níveis de atenção, para onde eu estou colocando a minha atenção, né? Se eu estou com a minha atenção totalmente colapsada nos fenômenos, ou se a minha atenção pode repousar na própria consciência. Mas o Vedanta não acha que a consciência mesma tenha níveis. A consciência é aquilo que está sempre presente. Os níveis seriam da nossa atenção, da nossa compreensão, né? Do que Budi faz. Budi é o intelecto, dessa discriminação que o intelecto faz. O intelecto de estar consciente que está consciente. Então, no Vedanta é chamado isso Chit Abhasa, que é consciência refletida. Então, a consciência refletida na mente, no intelecto, aí há níveis, como você está colocando. Então, tem pessoas que o Chit Abhasa, que é a consciência na mente, ali no intelecto, é totalmente colapsada. É como um céu assim que está num dia meio de tempestade. Então, parece que as nuvens todas obscureceram o sol agora nem está mais ali. Mas o sol, ou o próprio espaço, não é maculado por aquelas nuvens. O sol continua brilhando, o espaço continua imaculado. Aí a pessoa fala, mas nuvens de tempestade agora, né? As nuvens de tempestade não estão fazendo nada com o espaço. Então, até feita a analogia do espaço, né? Como o espaço dessa sala, o espaço desse copo, né? O espaço da sala pode ter um monte de móvel. Os espaços estão separados, ó. Tem o espaço da sala, tem o espaço do copo, tem a sala do vizinho, tem o espaço do outro prédio, mas na verdade não são múltiplos espaços. Os objetos é que estão no espaço. Então, o espaço não se divide, não se macula, porque tem um monte de objetos aparecendo nele. Essa sala é agradável. Quem sabe a outra sala ele pode ter coisas desagradáveis, mas o espaço não é agradável nem desagradável. A consciência é esse espaço puro, onde todos esses fenômenos estão aparecendo. Né? Como se a pessoa não desse espaço, né? Não tem espaço para a consciência. Isso, não reconhecesse esse espaço que está sempre presente, é um espaço que está sempre aí, entendeu? Que está disponível. Por isso que eu digo, a felicidade, na verdade, é algo mais disponível, algo mais simples. É algo mais simples, que é repousar na nossa própria natureza. É aquilo que já é aqui e agora. Que para ser quem eu sou, eu não preciso de nada para me completar, né? A consciência que eu sou, ela não pode ser diminuída, não pode ser aumentada. Mas se eu conquistar aquele emprego, agora essa consciência agora vai ficar o quê? Vai ficar maior, não vai ficar menor? Mas se eu perder o emprego e entrar em falhas, o que tu é continua sempre o que tu é, né? E na doença, e na decrepitude, e na morte, isso faz parte do corpo, faz parte dos fenômenos. Então, a gente aprende até a lidar com as dificuldades, né? Krishna diz isso, né? Aquele que conquista samatwam, que é um estado de equanimidade diante da alegria e do prazer, diante da honra, diante da desonra, diante das dificuldades, das alegrias da vida, né? Então, samatwam é essa equanimidade, essa paz mental, que a mente repousa na sua natureza, né? Então, claro que isso tudo aí, a conversa toda do Vedanta, né, não é para a consciência pura, não é para o Brahman. O Brahman não precisa de conversa, o Brahman não precisa de um ensinamento do Vedanta, é para o indivíduo, é para a mente individual. É para tirar a sujeira do espelho, digamos assim, né? É como se a nossa mente fosse um espelho empoeirado. Então, o que você tem que fazer é limpar a poeira do espelho, que esse espelho já está refletindo a realidade como é. A meditação, a compreensão, o estudo. No Vedanta há três coisas, né? Você falou meditação, sim. O método Vedanta é um método tríplice, que é Shravana, Manana e Nididhyasana. Shravana é ouvir os ensinamentos, ou ler Bhagavad Gita, Upanishads, né, os ensinamentos do mestre, ouvir uma palestra, assim como você está ouvindo. Manana é a reflexão filosófica, como você fez agora, trouxe questões, trouxe dúvidas, né? Então, Manana é essa reflexão, a pessoa começa a pensar naquilo que leu, naquilo que ouviu, e Nididhyasana depois essa contemplação daquilo que eu compreendi. Então não é meditar no incompreensível, né? Então é só chegar no silêncio. Tem pessoas às vezes que confundem, que é um caminho mais do Raja Yoga, né? Que é chegar no Samadhi. Então as pessoas acham, não, o ser é o Samadhi. Então eu vou chegar no Samadhi agora e, esse é o ser.
Tem pessoa que pratica muito o processo de meditação, Dharana, Dhyana e Samadhi, que é o Patanjali, do Yoga Sutra, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha Tadadrashtu Swarupya Avastana, que é o que o Patanjali diz, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, você controla os vrittis da sua mente, faz um processo de meditação, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, e aí Nirvikalpa Samadhi ou Savikalpa Samadhi. Só que isso também é mutável. Isso também é algo impermanente. Tu alcança ou não, tu alcança, mas depois tu sai. Mas o teu ser não é impermanente. O teu ser é aquilo que está presente tanto em Samadhi como numa mente que está agitada. Então, estou agitado no meio de um monte de problema, é natural, faz parte da minha mente, faz parte do meu corpo. Estou um pouco responsivo, como você falou, né? Estou meio colapsado ali, alguém me ofendeu, eu já reagi. A consciência não é afetada por isso. Então é uma compreensão mais sutil que mesmo que a mente esteja colapsando em tendências, em vasanas, em sanskaras, em traumas, eu compreendo e me utista, como Krishna diz para Arjuna, né? Erga-se. Você se ergue dessas dificuldades, né? Compreendendo a sua real natureza que você é. Então não é o estado, na verdade não é o estado. É aquilo que tem em todos os estados, sempre presente. Aqui no Upanishad diz Pratibodha Viditam Matam, aquilo que é compreendido em toda a experiência. Uma experiência agradável, uma experiência de samadhi, uma experiência prazerosa, uma experiência desagradável, uma experiência de mente colapsada, de mente irritada, xingando todo mundo, uma experiência do sonho, no sono profundo que não tem experiência nenhuma, está sempre presente. E isso é a natureza pacífica e amorosa e bondosa, que no começo parece ser um pano de fundo, né? Parece, como você falou, às vezes o pessoal nem reconhece, nem tem pano de fundo nenhum. A pessoa está só naquela tagarelice mental, colapsado ali, responsivo. Depois, com o estudo, com a compreensão, com a meditação, com o ensinamento, a pessoa vai acalmando, a pessoa reconhece isso como um pano de fundo. Não, mas tem esse pano de fundo, tem. Eu posso retornar para o lar, às vezes chamado até de lar. Parandama, o lar supremo, Krishna diz, né? É a morada de Brahman. Então você retorna para o lar. E isso é um pano de fundo. Depois, com a prática, isso vai saindo de pano de fundo e vai assumindo uma proeminência. Você vê que, não, isso é que é o real mesmo. Isso é que é inegável. Os fenômenos não têm esse nível de realidade. Ninguém está dizendo que, por ser maia, não tem a realidade fenomênica. Tem uma realidade fenomênica, mas tem a realidade paramártica, que é a nossa natureza, que é algo muito mais substancial. Então, é algo muito mais sólido. Então, é como se dissesse assim, mas Eduardo, mas no mundo fenomênico, o que que seria para ti? Assim, a realidade paramártica é como o sol de meio-dia. E o mundo fenomênico, o que que é? Aquela luazinha que está aparecendo lá no canto, lá no dia do sol do meio-dia. A gente olha para o céu, tem uma luazinha fraca, aquilo ali é o mundo fenomênico. E a minha real natureza é o sol de meio-dia. Então sai de ser um pano de fundo e se torna um modo de agir na vida mesmo, né? Um modo de ser, né? De partir disso, partir da minha natureza plena. E quando o avião sobe, assim, num dia nublado, né? Tá tudo nublado, tudo feio, tudo cinza, tudo. Quando ele passa das nuvens, o sol sempre teve Sim, lá. muito Né? bom, Maria É, Teresa, muito bom. consciência é isso, É né? isso. Tu tá nessa vida aqui, é tristeza, é sofrimento, é emoção, é a mente confusa e criando problema e a atuação toda confusa, né? E aí, quando Sim, tu para, aí tu começa a ver que tem uma tranquilidade, tu não sabe como resolver, mas tu. E quando chega isso. lá, tu diz assim, eu não precisava resolver nada. Muito isso mesmo. Tudo é. Pai, Sim, querer fazer, sim, e sim. tá tudo certo, ou tá tudo Isso. errado, ou É. fugir do que tá. Isso. Aham. Não tem fuga, não tem nada. Isso. Isso, muito bom. Isso não quer dizer que a gente não vai se empenhar na ação, né? Krishna até diz, abra mão do resultado, mas continue te empenhando na ação, entendeu? Então, o empenho, a dedicação, o empenho, não é a mesma coisa que estar apegado. As pessoas às vezes confundem isso, né? Para mim me empenhar, eu tenho que estar apegado naquilo ali. Aquilo ali é questão de vida e morte para mim. Não, não é isso, entendeu? Né? Então, a gente pode ter um empenho na ação, um gosto, se alegrar com as coisas. Então, eu acho que a vida, como você falou, se torna mais leve também nesse sentido, né? Seria uma dizer assim, que a maioria dos problemas nós próprios criamos. Isso, nós próprios queremos. Tá? Nós próprios criamos de problemas, Uhum. problemas que talvez nem existam, só Ah. existam na nossa cabeça, né? Uhum. A gente já tira metade dos Ah, coisas. isso, Vai várias das coisas. limpando, vai Isso. limpando.
acho que 80%, né, das nossas preocupações Uhum. não se realizam. realizam. Sim, Então, quer dizer, a gente perde um tempo, né? Se a gente está isso, gasta uma energia com coisas que isso. tem, Que né? era só a mente criando narrativa. Não, queríamos. Criando narrativa. Isso, muito bom. Isso. Legal. Não tá aqui com vocês. Legal. Cardoso, Eduardo, o José Luiz aí também. Obrigado pela presença de vocês. Estamos encerrando aqui o dia de hoje. Legal, amigos. Um abraço. Passar para Maria Tereza agora que ela fechar. Só vou encerrar aqui. Tchau, pessoal. Obrigada, hein?